Bom dia, os ouvintes da Rádio Jornal do Comércio 99.5, Rádio Jornal do Comércio, e hoje voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco, com endereço a Rua Alto de São Sebastião, número 456. E gostaríamos de aproveitar a oportunidade do programa Encontro com o Espiritismo para comunicar que o Bezerra de Menezes retornou às suas atividades normais, segunda estudo do Livro dos Médiuns e passes magnéticos, com estudo do Livro dos Médiuns, e na terça-feira o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com passes magnéticos. As reuniões, como nós sabemos, ela começa às 7h30 até às 8h30. E as atividades para estudo do Livro dos Espíritos, às quintas-feiras, retornaremos logo que pudermos, para darmos continuidade aos trabalhos do Espiritismo na casa de Bezerra de Menezes. E hoje, em nosso programa Encontro com o Espiritismo, voltamos ao momento com o Livro dos Espíritos, que, por sinal, neste mês de abril, todos os espíritas do mundo comemoram e prestam uma especial homenagem ao primeiro livro da codificação do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E gostaríamos também de informar que neste mês de abril, ou todos os meses de abril, o Senado Federal se reúne para prestar a mesma homenagem ao Livro dos Espíritos e também ao maior médium que o planeta Terra já recebeu, Francisco Cândido Xavier. Apenas para um aditivo, o Livro dos Espíritos, que é considerado a Bíblia de consulta, de estudo e de reflexão do Espiritismo. A primeira edição foi a 18 de abril de 1857, em Paris, a capital da França, século XIX. E hoje nós escolhemos aqui um tema do Livro dos Espíritos, que é da intervenção dos espíritos no mundo corporal, quer dizer, intervenção das almas dos mortos no mundo material, sobre os homens. E este capítulo do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal, trata destes temas, faculdade que tem os espíritos, os desencarnados, de penetrar os nossos pensamentos, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. Os possessos, que as igrejas chamam os possuídos pelos demônios, o Espiritismo explica, e mais os convulsionários, a afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Anjos da guarda, quer dizer, os espíritos protetores, espíritos familiares e os espíritos simpáticos. Pressentimentos,
influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, os espíritos durante os combates, pactos, poder oculto, talismãs, feiticeiros, bênção e maldições. São os temas que este capítulo aborda sobre as influências que o mundo espiritual exerce sobre os homens. É neste capítulo aqui, é um capítulo especial. E então, Allan Kardec, em sua entrevista com os espíritos, que são os autores do Espiritismo, aqui na obra O Livro dos Espíritos, a partir da questão 456, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: veem os espíritos tudo o que fazemos, mas antes nós pedimos um intervalo musical para prosseguirmos em nossos comentários e estudo do Livro dos Espíritos. Dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: veem os espíritos tudo o que fazemos? E os espíritos da sabedoria respondem: podem ver, pois que constantemente eles vos rodeiam. Cada espírito, porém, só vê aquilo a que dá atenção, quer dizer, o que é do interesse dos espíritos. Não se ocupam eles com o que lhes é indiferente. E Allan Kardec prossegue no mesmo tema: influência dos espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Esta é a indagação de Allan Kardec. E os espíritos respondem: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Quer dizer, muitas coisas que nós desejamos esconder de nós mesmos, eu diria, ideias, pensamentos, os espíritos conhecem, eles sabem, porque estão do nosso lado. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele se confunde com o mundo material e os dois se fundem, de modo que nós recebemos sugestões, ideias dos espíritos desencarnados e também transmitimos ideias e pensamentos para eles, porque também somos espíritos, com a diferença deles que estamos na matéria por enquanto, ainda, mas retornaremos mais cedo ou mais tarde para o mundo dos espíritos. E Allan Kardec, então, insiste no mesmo tema, perguntando: assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder essas coisas depois dessa pessoa morta? Como é isto aí? É a pergunta de Kardec. E os espíritos respondem: certamente, quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos desencarnados que vos veem e vos observam, querendo dizer na resposta que os espíritos leem e interpretam os nossos pensamentos.
O que nós desejamos esconder, eles sabem. E o que nós desejaríamos ou escondemos de pessoas que estão ao nosso lado, enquanto elas estão vivas aqui, depois de morta, não esconderemos mais, porque elas passarão a ver o que nós estamos escondendo no pensamento. E Kardec, então, insiste na pergunta: que pensam de nós os espíritos que nos cercam e nos observam? Aí os espíritos respondem: depende, Kardec. Os espíritos levianos, zombeteiros, eles riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios, eles se condoem dos vossos reveses, dos vossos sofrimentos, dos vossos infortúnios e procuram ajudar-vos. E nós, então, pedimos intervalo musical. Dando continuidade ao programa Encontro com o Espiritismo, aproveitamos o ensejo para citar para o ouvinte um pensamento: mantenha-se calmo para ouvir em silêncio a voz de Deus. Este pensamento é de Torres Pastorino, em seu pequeno livro, grande na educação, Minutos de Sabedoria. Voltamos. Mantenha-se calmo para ouvir em silêncio a voz de Deus. E voltamos, então, com o mesmo tema no livro dos Espíritos. Allan Kardec perguntando aos espíritos superiores: influência oculta dos pensamentos dos espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Os desencarnados, é a pergunta, e os espíritos respondem: influem, Kardec. Influem muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são os espíritos que vos dirigem. São os espíritos que dirigem os homens. Muitas vezes sem que os homens percebam, mas de mistura com o pensamento dos homens estão os pensamentos dos espíritos desencarnados. E então nós pedimos um intervalo musical. Dando prosseguimento ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, voltamos ao tema influência dos espíritos sobre os homens. É através dessas influências que se geram as obsessões, que são as influências dos espíritos maus, dos espíritos sofredores, dos espíritos desequilibrados sobre as criaturas humanas, criando uma diversidade enorme de distúrbios espirituais e distúrbios mentais, em forma de obsessão. E Allan Kardec volta a perguntar aos espíritos: ora, de par, de mistura, com os pensamentos que nos são próprios, as ideias que nos são próprias, outros pensamentos haverá que nos sejam sugeridos, quer dizer, sugeridos por quem? Pelos invisíveis, pelos espíritos desencarnados, os bons e os maus. E o espírito responde: Kardec, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem
há um tempo sobre o mesmo tema, o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto dessas ideias, desses pensamentos, estão sempre de mistura os vossos pensamentos com o dos espíritos. Daí a incerteza de que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se conflitarem, a se combaterem. Intervalo musical. Dando prosseguimento ao nosso estudo de hoje sobre o Livro dos Espíritos, Allan Kardec volta a dialogar com os espíritos, fazendo perguntas: como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos pensamentos que nos são sugeridos pelos espíritos? Como é que podemos estabelecer a diferença, o que é nosso e o que é deles? Aos espíritos respondem: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala dentro da nossa cabeça. Geralmente, os pensamentos próprios são aqueles que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é mais útil, Kardec, que não saibais fazer essa distinção. Não fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Ele está mostrando que não é bom, não é útil, não é profícuo, muitas vezes, a gente saber destacar o que é dos espíritos e o que é nosso. Porque não sabendo, a gente fica mais livre para tomar determinadas decisões, mas também seremos responsáveis pelas decisões que tomarmos. E Kardec continua: é sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes de gênio tiram suas ideias, sempre deles, da cabeça dos homens de inteligência, e os espíritos respondem: algumas vezes, elas lhes vêm do seu próprio espírito. O que? As ideias. Porém, na maioria das vezes, lhes são sugeridas pelos espíritos desencarnados, que os julgam esses homens de gênio, capazes de compreendê-las e dignos de propagar, de vulgarizar essas ideias. Quanto tais homens não as acham em si mesmos, essas ideias, eles apelam para a inspiração dos espíritos. Fazem assim sem o suspeitarem uma verdadeira evocação. Fazem assim, apelam para os espíritos numa verdadeira evocação, convite aos espíritos. E então nós encerramos a nossa parte de momentos com o Livro dos Espíritos e pedimos o intervalo musical. Dando continuidade ao nosso programa de hoje, Encontro com o Espiritismo, nós, então, escolhemos aqui uma pequena mensagem do Espírito Emmanuel, Chico Xavier, o guia espiritual de Chico Xavier. E nós encontramos aqui uma pequena mensagem que convidamos o nosso ouvinte da Rádio Jornal, onde
apresentamos o programa Encontro com o Espiritismo, hoje, comemorando os 165 anos do Livro dos Espíritos e prestando-lhe uma homenagem especial. E vamos escutar, então, essa pequena mensagem do Espírito Emmanuel, pelo lápis de Chico Xavier. E ele diz aqui: se me amais, guardareis os meus mandamentos. É uma passagem do Evangelho de Jesus que ele cita na pequena mensagem. Está no Evangelho de João 14, 15. E inicia aqui a sua pequena crônica, Emmanuel. Ele diz: sem dúvida que são várias as atitudes pelas quais denotamos a nossa posição diante do Cristo de Deus. Ser-nos-á sempre fácil, é muito fácil, admitir-lhe a grandeza e tributar-lhe honrarias. É muito fácil estudar-lhe as lições e transmitir-lhe os ensinamentos. É muito fácil estudar-lhe as lições e transmitir os ensinamentos, repetindo. É muito fácil apaixonar-nos por seu apostolado e exaltar-lhe a personalidade nos valores artísticos, quando se tratam de artistas representando o Cristo aqui na Terra. É muito fácil aceitar-lhe as revelações e defender o Cristo com veemência e até com exaltação. É muito fácil aceitar-lhe as revelações e defendê-lo com veemência, apenas repetindo. É muito fácil receber-lhe as concessões e entoar-lhes louvores. É muito fácil identificar-lhe o poder espiritual e respeitar-lhe a influência. É fácil, diz aqui Emmanuel, reconhecer-lhe a bondade e formar no culto a ele entre os melhores adoradores. E continua o Espírito Emmanuel: mas antes gostaríamos do intervalo musical. Dando continuidade à mensagem de Emmanuel, que termina, continua Emmanuel: perceber do Cristo a tolerância e abusar-lhe do próprio nome. Tudo isso é muito fácil. É fácil também, diz ele, tudo isso e realmente ser-nos-á possível e muito fácil, sem o menor constrangimento, no campo das manifestações exteriores, encerra Emmanuel. Entretanto, para usufruir a intimidade de Jesus, o Cristo de Deus, e senti-lo no coração, é imprescindível amá-lo, compartilhando-lhe a obra e a vida. Eis porque o Divino Mestre foi claro e insofismável, sem deixar nenhuma dúvida, quando asseverou para os aprendizes que tão somente os que o amem saberão trilhar-lhe o caminho e guardar-lhe os mandamentos, são esses os fiéis seguidores do Cristo. E então, nós, depois da mensagem, pedimos o intervalo musical. Dando continuidade ao programa Encontro com o Espiritismo, nós aqui consultamos o nosso e-mail e encontramos 3 perguntas de uma criatura, de uma pessoa, que mandou para o nosso e-mail
com interesse no nosso programa e o interesse no Espiritismo. Ela faz esta pergunta e vamos tentar responder. Essa criatura pergunta, na visão do Espiritismo, por que uns aqui na Terra sofrem mais do que outros? Na verdade, aqui na Terra, que é um planeta inferior, uns sofrem mais do que outros, é verdade, mas a causa ou as causas dos sofrimentos, na maioria das vezes, estão em outras encarnações. Voltamos com os problemas para resolver. E os crimes que nós cometemos em uma vida, corrigiremos parte dele, depende da gravidade, nas futuras encarnações. Toda criatura aqui humana é um espírito reencarnado. Traz os seus problemas muitas vezes não solucionados em outras vidas e voltam hoje. Vem problemas, crimes que nós cometemos contra os nossos semelhantes, vem hoje em forma de cegueira, aleijos, paraplexia, vem em forma de loucura, vem em forma de mal, de Dao, que é o mongolismo, e outros problemas físicos que nós temos hoje, vêm de outras encarnações. Por isso é que uns sofrem mais do que outros. Vai depender da gravidade do mal que cometemos, das desobediências que cometemos contra as leis de Deus. Porque ninguém paga por ninguém. Jesus diz no Evangelho, a cada um segundo as suas obras. Significa que nós não pagamos pelos nossos pais e nem nossos pais pagam por nós, a cada um segundo as suas obras. Por isso é que uns sofrem mais do que outros, porque os que sofrem mais são mais endividados com as leis de Deus. Sofrem mais, porque nós somos espíritos. Morre o corpo, a alma continua viva. E a própria alma precede ao nascimento do corpo. E sucede à morte do corpo. Porque a alma é imortal. O corpo é que morre, o espírito, a alma não. E a segunda pergunta do nosso companheiro aqui é que, vamos ver, a depressão, é a pergunta, a depressão é uma doença do corpo ou é da alma? A depressão não é uma doença do corpo. A depressão é uma doença da alma. O foco da depressão é a tristeza do espírito. Depressão é tristeza que se conecta, que se associa a uma amargura, a angústia demorada e profunda. Isto é a depressão, que se manifesta por um isolamento, um desejo de se suicidar, um desejo de fugir da vida e fugir do mundo. São as manifestações da depressão. Por quê? Porque o espírito, que a depressão é um estado de espírito depressivo, de tristeza, e o espírito está triste, manda a mensagem de tristeza para o cérebro, e o cérebro reduz a produção da dopamina, da noradrenalina, da dopamina e da serotonina, que são, na linguagem médica, são as 3 substâncias produzidas pelo cérebro. Mas de uma vez que o espírito que está triste, depressivo, manda a mensagem para o cérebro reduz a produção dessas 3 substâncias. Aí vem o que a bipolaridade. Ora o indivíduo está com a alegria de um príncipe e de repente ele está numa fossa. É aí onde está o perigo que as criaturas depressivas recorrem
ao suicídio, recorre ao suicídio, mas a depressão não é física, a depressão é espiritual, é na alma. Logo que a alma fica feliz, supera ao estado de espírito, de tristeza, de amargura, de angústia, e fica feliz, alegre, satisfeito, de bem com a vida, manda a mensagem para o cérebro, e o cérebro passa a produzir normalmente essas três substâncias. Então, o que o cérebro produz são essas três substâncias, e então isso é o efeito, mas a causa da depressão está no espírito que está doente, no espírito que está triste, melancólico, alguma coisa ocorreu por alguma perda de saúde, desprezo pela família, perda que vem de casamento, perda de alguém que morreu, aí pode gerar depressão. Logo é um problema do espírito. E muitas criaturas que passam por uma depressão aqui na Terra muito pesada, é uma prova de que é da alma, que continuam depressivas no mundo espiritual. Logo, a depressão não é do cérebro, não é do corpo, a depressão é da alma, é do espírito. E somente o remédio espiritual do Evangelho, de um bom tratamento na casa espírita, é que pode curar a depressão. Mas remédio de farmácia, até hoje, nunca curou moléstia do espírito. O que cura é o Evangelho, o que cura é um tratamento espiritual. E então nós encerramos aqui estas perguntas que nos são feitas por essa criatura. Pedimos um intervalo musical. E dando então prosseguimento ao nosso programa de hoje, Encontro com o Espiritismo, nós gostaríamos, apenas como aditivo, de informar que o Espiritismo faz uma campanha universal contra a violência de uma forma geral, e principalmente a violência do suicídio e do aborto criminoso, que o aborto criminoso ele é considerado pelos espíritos um crime hediondo, porque não dá nenhuma condição de defesa ao ser que se gera no ventre da mãe. São responsáveis perante a lei de Deus quem? Os pais que praticaram o aborto e mais as autoridades médicas que também praticaram o aborto. Fizerem a cirurgia para extrair a criança, uma vez que ali está um espírito reencarnando, trazendo um programa de provas e de expiações para evoluir, para progredir, através daquele corpo novo que se gera no ventre da mãe, que é uma criminosa. O pai também é um criminoso. Todos estão implicados, inclusive as autoridades médicas, perante a justiça divina. Pedimos um intervalo musical. Voltamos então a dar prosseguimento ao programa Encontro com o Espiritismo, e então convidamos o ouvinte para uma mensagem, uma breve mensagem do médium Divaldo Pereira Franco. Ouçamos a mensagem ou a prece de Divaldo Franco. Dando continuidade ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, hoje, que é uma homenagem especial aos 165 anos do Livro dos Espíritos, nós então aproveitamos o ensejo e passamos ao ouvinte o pensamento do nosso programa para darmos encerramento.
Tudo aquilo que somos é o resultado, é a consequência do que pensamos. Este pensamento é de um filósofo grego. Tudo aquilo que somos é a consequência ou o resultado do que pensamos. Encerramos o programa Encontro com o Espiritismo através da Rádio Jornal do Comércio 99.5 e retornaremos no próximo sábado de 8h30 às 9h30 da manhã. Muita paz para todos.